primeiras e principais informações do dia. Vamos agora aqui dar o bom dia a Tássio Cruz. Tássio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Eliezer, bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira de muita informação, né, Eliezer? E vamos juntos aqui no nosso Comando Geral. Exatamente, logo mais teremos uma entrevista com o jornalista e advogado Teocírio Alencar, pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo Mobiliza. Mobiliza, antigo PMN, é mais uma das siglas que lança um pré-candidato próprio à Prefeitura de Teresina. Vamos saber como está a organização partidária e as principais propostas do grupo para a futura gestão aqui na capital. Quer participar com a gente? Pode ligar, mandar mensagem de áudio, mensagem de texto através do WhatsApp para o 21069927, 21069927. Ligação direta, mensagem de texto ou de áudio via WhatsApp. É sempre um prazer receber a sua participação. Olha, cidades do Piauí recebem mais de 200 milhões de fundo de participação dos municípios extra nesta terça-feira. Vamos trazer os detalhes ainda na edição de hoje. Petrobras anuncia aumento de preço da gasolina e do gás de cozinha a partir de hoje também. E Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, confirma a ida à Organização das Nações Unidas, a ONU, para apresentar dados da redução da fome no Brasil. Esses e outros destaques você vai acompanhar na edição de hoje do Comando Geral. Enquanto isso, Tássio, nós vamos ao Portal Dia. Portal Dia que é líder em credibilidade na internet. É exatamente isso. Pai de santo preso por abusar dos filhos é encontrado morto dentro de casa em Altos. Que tragédia, que desastre. É um caso que chocou, né, Eliezer? Ontem à tarde a nossa equipe se deslocando para lá e acompanhando este caso, um caso ainda repleto de incertezas, né? Um caso ainda com muita coisa para ser esclarecida. As primeiras informações apontam que ele teria um relacionamento com um rapaz aqui de Teresina e que eles teriam se encontrado durante a noite e pela manhã este suposto pai de santo apareceu sem vida, foi encontrado sem vida pelos vizinhos e ele já tinha esse histórico de abuso, né, de problemas com a família, com os filhos e um caso que chocou a cidade de Altos e a gente ainda vai ter muitos esclarecimentos, né, a polícia investigando este caso. O principal suspeito do crime, segundo a reportagem aqui no Portal Dia, Tássio, é o indivíduo que teria sido retirado da prisão recentemente pelo pai de santo. Pelo próprio pai de santo, isso. Ele teria um relacionamento extraconjugal. Não, é um relacionamento com esse indivíduo e acabou ocorrendo esse caso, mas o caso grave, ele já tinha o histórico de abuso, né, familiar e dados que chocam, né, Elias? A gente trazia aqui no início final de semana passada e início dessa semana ainda as repercussões daquela entrevista da delegada Eugênia Villa, né, no Jornal Dia News, que mostram este quadro grave de abuso, né, no nosso estado, principalmente por pessoas que estão ali no seio familiar, né, pessoas que deveriam velar pela vida das crianças, proteger, acabam sendo um caso recente também que chocou muito. Eu lembro que a gente noticiou no Portal Dia, na cidade de Morro Cabeça do Tempo, em que o pai foi preso após sucessivos abusos e a mãe das crianças chegou até a se suicidar, né? Então, um caso grave como esse que mostra a necessidade de estar sempre atento, né, e cultivar bons valores, né, na sociedade, porque infelizmente esse caso de Altos chocou muito e a polícia está investigando, né, a autoria e deve dar os prosseguimentos. Tássio, uma notícia muito interessante, especialmente para os professores da rede pública. Fundeb, servidores agora têm acesso
a extratos bancários para acompanhar aplicações de recursos. Então não tem mais interrogação, dúvida, o dinheiro veio ou não veio. Daqui para frente é para ser assim. A partir de agora, a população pode ter acesso aos extratos bancários online de contas de bancos relacionadas aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A funcionalidade, que já pode ser acessada pelo usuário da internet, é realizada graças a uma cooperação entre os tribunais de contas pelo Brasil e o Tribunal de Contas da União, Tássio. O impasse aí, Eliezer, do Fundeb, principalmente nos estados, nos municípios também, é que o governo, os governos, né, os executivos, eles têm a obrigação de gastar até 70% de tudo que for arrecadado, for repassado pelo governo federal, em despesas com o pessoal, ou seja, salário e custeio com o pessoal. Esse montante não pode ser investido em infraestrutura, em melhoria de escolas. E o impasse que se dá é, quando uma gestão não chega até os 70%, ela é obrigada a pagar este complemento percentual para chegar até 70% a título de abono, né, que se chama de abono Fundeb, rateio Fundeb. E o impasse é, como os professores não têm acesso a esses números, acaba se criando uma incerteza quanto ao percentual que foi gasto, né, a forma como vai ser repassado. Aqui no estado mesmo, por exemplo, o estado pagava anualmente, né, no final do ano, para os professores, este rateio do Fundeb. E às vezes dava um pagamento maior. Então se tinha uma extensa parcela no final do ano de rateio. Com as mudanças, o governo ano passado pagou quadrimestral. Este ano, de acordo com a SEDUC, o valor alocado para a despesa com pessoal está acima dos 70%. Então não se tem a necessidade de pagar o abono. Com essa lei, né, aprovada, os professores vão poder acompanhar mais de perto como é que está a destinação de recursos. Mas lembrando que o Fundeb se tornou, infelizmente, porta de entrada para muitos problemas com corrupção. Muitos gestores desviam verba do Fundeb, tem gastos com outras coisas que não são Fundeb. Aí fica esperando o dinheiro retornar, ser reposto para tentar honrar. Adquirindo livros, outras coisas que não são recomendáveis, e a justiça, como é verba federal, que a gente sempre diz, né? Quem bate na porta são aqueles rapazes com a letra amarela nas costas, que esses daí da blusa polícia preta, letra esses daí amarela, dourado, não alisam não. Então quando um gestor ele é investigado e condenado por desvios com o Fundeb, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Então fica o alerta, né, aos gestores que estão renovando o mandato, entrando ou saindo. Se mexer com verba do Fundeb, é com a Polícia Federal a conversa. Linha liberada 21069927, 21069927 é o telefone da FM O Dia, e o WhatsApp para você mandar sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, seu alô, a sua participação, sua reivindicação, sua opinião. Deu a da graça aqui no Comando Geral, que é uma alegria pra gente. Inclusive já tem ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Tasso Cruz. É o Fábio Brito, Elias. Bom dia, Fábio Brito. Um abraço pra você, Tasso Cruz. Tasso Cruz eu conheci ali na saída, o Tasso Cruz ia entrando na cama, Tasso, eu ia saindo, viu, ali, tá uns 4 meses atrás, ali, Fábio Brito, viu, Tasso? Eu me lembro. Um abraço, Fábio. Você é muito educado, você, aliás. O que vale um jornalista é educação. Tem outra rádio que o jornalista fica chamando as pessoas de doidos, chamando de doido e vagabundo. Isso aí é deboche. Radialista, eu trabalhei 11 anos com o Tomás Teixeira e aprendi muita coisa em rádio. Tomás Teixeira, jornalista, foi deputado. Trabalhei com ele na difusora. Aí dizer que, mandar um alô pro João Gomes, Monte Castelo, Tenente R. Gomes na Ilhota, e o seu Francisco Faria, PSC Distrito. Eu estou com a revista da MEP, né? A revista da MEP, quem fala é o Coronel Diego da MEP, da Associação dos Oficiais. Que lá, aqui é o estado que mais mata policial no Brasil, dos estados que mais mata policial no Brasil. E eu fui militar em Tocantins, perguntei o capitão Evaldo, que é aposentado da Polícia de Tocantins, eu vou estar com ele daqui a pouco na Macaúba. Capitão Evaldo lá em Tocantins anda matando policial assim, que eu já estou com muito tempo de sair de lá. Não, Jean. Meu nome é Jean Fábio. Lá, bandido não tem vez com policial, não. E aqui o Coronel Diego está denunciando na revista
que é um dos estados que mais mata policial. Inclusive, a viatura que só anda com 2 policiais, que eu quase todo dia vejo, quando o bandido anda de 6, viu? Eu tenho experiência, fui militar em Tocantins, viu? A revista América Denunciante é um dos estados que mais mata policial no Brasil, viu? É o estado do Piauí. E eu vou estar com o capitão Evaldo Tocantins daqui a pouco. Obrigado, Fábio da Pissarra. Bom dia, Fábio Brito, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, o Fábio Brito me fez lembrar do sargento Genival, lá de Timon. Nos encontramos ontem em um determinado espaço, nos cumprimentou, disse que gosta aqui do programa e da dupla que tem dado certo aqui, eu e Tássio, passando é igual essa Romário temporada. E Bebeto aqui. E vamos seguindo. Ele fala das mortes, né, Eliezer, dos policiais, o Fábio, grande abraço a ele. A gente teve aquele caso triste, né, de domingo para segunda, na Zona Norte, ali no Parque Brasil, um policial militar morto, né, o sargento José Aldir Silva, e a polícia está investigando. Infelizmente, ele veio a óbito e a polícia investiga se ele foi assassinado com um disparo que partiu da própria arma dele. Se os indivíduos teriam tomado de assalto a arma e atingido ele, mas o delegado Robert Lavô segue investigando o caso. É lamentável, né, que a gente tenha um agente da lei, que sai de casa todo dia para proteger o cidadão, sendo morto da forma como foi, mas a Polícia Civil está investigando e em breve acho que a gente deve ter respostas. Que haja uma resposta bem dada, porque um ataque contra um policial, na verdade, não é contra a pessoa do policial, mas é contra o Estado. E deve haver uma resposta à altura, exemplar, realmente uma categoria que vive exposta ao risco. Pai de família, a mãe de família que é policial, sai de casa para trabalhar, não sabe se volta. Então merece realmente todo o aparato e todo o respeito da sociedade. Tem mais gente ao telefone. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Eliezer. Bom dia a você, o Tasto, né? Bom dia. Não, bom aqui dia. do satélite. Eu gostaria que vocês pudessem analisar que o Piauí parece estar se tornando uma paraísolândia, né? Vejamos que com apenas 1,6% do eleitorado brasileiro, um dos menores do país, o Piauí é o estado campeão em número de pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral, né? Nos últimos 8 meses, a quantidade de sondagem da intenção de votos no Piauí é mais que o dobro da pesquisa feita em São Paulo. É estado em São Paulo, né? Que o estado que tem um eleitorado 14 vezes maior do que o estado do Piauí. Então, sinceramente, isso é uma excrescência. Eu me sinto assim chateado porque querem subestimar nossa inteligência. Poxa, para que tanta pesquisa? De quem é o interesse, né? E eu pergunto aos senhores, né, comunicadores, jornalistas, aonde está o Tribunal Regional Eleitoral que não toma nenhuma providência? Bom dia, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Muito bem observado, Eliezer. Muitas pesquisas. Tem pesquisa para todo gosto, tá? Tem pesquisa para satisfazer todos os candidatos. Muito bem observado. A gente teve recentemente, e isso é acessível a todo cidadão que entrar no sistema do TSE, ele pode fazer a consulta. A quantas pesquisas tem registrado para cada estado. Mas o número, Eliezer, chamou a atenção. O Piauí, ele tem o dobro das pesquisas do segundo estado que mais realiza pesquisa no Brasil, que é o estado do Amazonas. Nós somos campeão e em relação ao segundo colocado... com uma distância enorme, o dobro. Para você ter ideia, o Amazonas teve registrado 21 pesquisas. O Piauí com praticamente 40 pesquisas. O que não dá para entender é que estados de grandes centros, como Minas, São Paulo, não tem nem a metade das pesquisas eleitorais, a quantidade de pesquisas eleitorais realizadas no Piauí. Infelizmente, a gente não tem uma regulamentação clara do TSE a respeito. E o que a gente vê é que alguns candidatos fazendo pesquisa em determinados municípios, na capital, e acaba que as pesquisas elas têm muito mais confundido o eleitor do que mostrado um cenário mais claro para o eleitor. A gente teve isso também no âmbito da eleição estadual. Para mim, já passou da hora do TSE, do Congresso,
regulamentar de forma clara os critérios de uma pesquisa, a fórmula que precisa ser executada, a metodologia, porque uma ferramenta que é importantíssima, que deveria ser extremamente benéfica para o eleitor, esclarecendo o cenário, para mim hoje ela confunde muito mais do que esclarece. E olha que nós, como jornalistas políticos, a gente passa o dia analisando dado, números, Sim. a gente pega essas São referências importantes. Isso, a gente olha essas pesquisas à lupa para tentar entender o cenário, mas para o eleitor, as pesquisas hoje têm muito mais confundido do que esclarecido. Muito bem observado pelo Nonato, e sem contar que elas são caríssimas e são pagas com dinheiro público. E isso também é outra coisa grave. E o instituto que é contratado não vai querer desagradar quem o contratou. Tem que Exatamente. satisfazer a vontade do cliente. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Tássio. Bom dia, Elias. E bom dia a todos, né, que estão sintonizados aí no Comando Geral. Bom dia. Bom dia. Quem fala é o senhor Odilon aqui do A centro, voz do né, Mercado Central. Exatamente, rapaz. A saudação aí no Nato, tá certo, acabou de participar, Jean Paulo Brito. E realmente, rapaz, essas pesquisas, a gente fica assim, com tanta pesquisa, a gente fica assim na dúvida se é verdadeiro ou não, porque eu estou sempre trabalhando o dia aqui, à tarde em casa, nunca fui perguntado, nunca entrei nessas pesquisas, né? Então a gente fica sem saber se é verdadeiro ou não. Essas pesquisas que falam que fulano está lá em cima, o outro está lá embaixo, e a gente a credibilidade começa a cair desse jeito aí, porque não é nem tempo de fazer pesquisa, nem chegar ao mês de agosto, setembro, para ver realmente se tem rumo. Porque por enquanto é só bababá, todo mundo diz que vai ganhar a eleição e todo mundo quer ser candidato. Vamos ver no dia 6 de outubro quem vai e quem fica, né? Mas é isso aí, rapaz. O Comando Geral é isso, deixando a gente bem informado com a notícia bem cedinho, e aquele que acompanha o Comando Geral se atualiza com a notícia bem cedo. Bom dia a todos. Interessante essa observação do senhor Odilon, Tássio, porque o eleitor deve votar com autonomia, com o próprio senso crítico, avaliando a partir da sua visão qual o melhor nome para gerir a cidade ou para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, e não sob influência do embalo de que alguém está à frente, porque uma pesquisa disse. Então, se você entendeu que alguém está mais preparado, acredite o voto nessa pessoa. Se não tem afinidade com a pessoa, não vote. Não fique esperando simplesmente o grito de uma suposta maioria dizer em quem você deve votar. E após a eleição de 22, o Senado, alguns senadores propuseram até uma CPI para investigar os dados de pesquisas nacionais. Teve instituto que deu o Lula ganhando no primeiro turno, teve instituto que deu o Bolsonaro ganhando no primeiro turno. Então, assim, um cenário que cria essa incerteza muito grande. Tem instituto que era o mais popular e deixou de fazer pesquisa, porque errava sempre, né, no âmbito nacional. Então é complicado porque, como eu disse, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que deveria ser para auxiliar o eleitor, e cria uma insegurança. A doutora Giovana aqui falava sobre isso, do desequilíbrio. O candidato que tem mais capital, ele vai contratar mais pesquisa, vai direcionar para o resultado que interessa a ele, e vai ficar desequilibrada a balança. Então, E o eleitor vulnerável não vota pela visão própria, vota pelo sentimento do voto fato útil. curioso, por exemplo, pesquisa para vereador. Toda pesquisa que a gente vê, o Tem nível... um ranking diferente. O nível de pessoas que não sabem e indecisos chega a mais de 70%. Então, que pesquisa é essa? Né? E se apresenta o resultado como se o vereador estivesse em primeiro lugar, segundo lugar, numa pesquisa que praticamente ninguém sabe em quem vai votar. Então, é complicado. Além do desconhecimento, Tássio, chega a um ponto mais crítico. Uma pessoa, um político, me confidenciou que contratou uma pesquisa recentemente, ele é pré-candidato a vereador, e o pesquisador perguntando para as pessoas em quem elas votavam, tem gente que responde claro e diretamente: eu não sei para quem eu voto em vereador, porque nenhum me deu nada, desse jeito. Então a política no Brasil é realmente a lamentável. democracia de interesse, né? Como chamam os especialistas.
Olha, a Petrobras divulgou o aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha para as distribuidoras, passando a valer a partir de hoje. O diesel não teve reajuste. Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última alteração no preço do produto ocorreu em 21 de outubro de 2023. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final deverá ser de aproximadamente 15 centavos por litro. Além do aumento na gasolina, a Petrobras também anunciou um reajuste no preço do gás de cozinha. Os consumidores devem ficar atentos aos preços praticados nos postos de combustíveis e nos pontos de vendas de gás de cozinha, que podem variar de acordo com a localização e a política de preços de cada estabelecimento. Qualquer abuso nos valores pode ser informado ao PROCON Piauí. Tássio, gasolina mais cara, gás de cozinha mais caro, a depender da política da região, do bairro, da cidade, o aumento é maior. Que situação? Vai doer no bolso, né, Elias? Infelizmente, a gente tinha uma política de contenção da situação da Petrobras, né? Então, houve uma mudança na formulação do preço. O governo anterior, quando se tinha oscilação do preço no mercado internacional, esse preço já era repassado ao mercado nacional. O governo atual fez uma política diferente, né, de tentar contingenciar. Já tínhamos aí sucessivos reajustes no mercado nacional e no mercado internacional, e o nacional não. Então, com esse aumento anunciado pela Petrobras, devemos ter, então, como você disse, dependendo da região, entre 15 a 20 centavos, né? Agora tem que observar o seu posto que você abastece comumente. Eu tenho 2 postos que eu gosto de abastecer só. Um com gasolina comum, que é mais barato, o outro com gasolina aditivada. Eu gosto de colocar pelo menos uma vez aí a cada mês um aditivado. Mas vale ficar alerta, porque muitos postos já repassam antes de renovar o estoque, que acontece, comum. Muito provavelmente alguns que vão comprar gasolina só no final da semana ou no meio da semana já colocou o preço na bomba hoje. Isso ocorre muito. E, ontem, como diz o Del, e outros vão colocar mais de 15% ou mais de 20%, aumentando, majorando este reajuste. Mas fica o alerta ao consumidor e o senão, né, Elias, a lamentação maior, principalmente o gás de cozinha, né? Porque o gás de cozinha pega uma maior parcela da população em situação de vulnerabilidade, né? Entende-se que o proprietário do automóvel tenha uma condição financeira mais razoável do que a pessoa que compra o botijão de gás simples, mas fica o alerta à população para fiscalizar, né, se o reajuste vai ser abusivo. E aí vai pesar no preço até da quentinha. Isso, infelizmente o diesel, pelo menos dessa vez não, mas o do gás é uma reação em cadeia, né? Afeta todo o sistema de consumo. E a gente conversava, eu e você, outro dia, com um proprietário de postos de combustíveis, né, de uma rede aqui, inclusive é vereador, e ele falava com a gente sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. Segundo ele, cerca de 70 postos aqui de Teresina estão à venda. Empresários deixando o setor em meio às dificuldades enfrentadas, às incertezas, às instabilidades. Mas fica alerta A concorrência aumentou muito. A concorrência muitos aumentou. Novos postos. E agora essas novas matrizes energéticas. E né? a margem de lucro baixinha, né? Margem de lucro, todo mundo dependendo do volume de venda, realmente não está tão favorável como já foi no passado. Né?